Glória a Deus. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar alguns conhecimento bíblico, que muitas pessoas ainda não sabem, mas então eu gostaria de compartilhar como de fato está na Bíblia. Por exemplo, existem os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia também chamado de Lei de Moisés, ou Lei de Deus, Torá, para os judeus, que foram a base, a Bíblia única até determinado tempo. Depois começou a surgir, os profetas, e eles, com a base nestes livros, nos 5 primeiros livros, eles começaram a, então, escrever os seus livros por uma inspiração divina. Então, tudo era baseado nestes 5 primeiros livros. Até que, então, vem o tempo da graça de Deus por intermédio do seu Filho, e vem aí os evangelhos, e vem ali, então, o evangelho do reino, que é muito pregado na pessoa de Jesus Cristo, o evangelho do reino. Inclusive, Cristo Jesus, ele não pregou diretamente o evangelho da graça, ele pregou o evangelho do reino, porque Cristo, ele veio num tempo em que ele tinha que fazer o possível para Israel aceitar a ele. Mas como Israel não aceitou aquele tempo, e já estava profetizado a respeito disso, então Cristo, ele, usando dos seus apóstolos, dos seus emissários enviados, ele então revela pelo Espírito Santo de Deus o evangelho da graça, o evangelho do favor divino. Então, até então, Cristo, ele pregou muito por forma de parábola, ensinando muito o evangelho do reino, isto é, o evangelho, as boas notícias, as boas novas, inclusive a palavra Bessorá, que é aí a palavra para evangelho, boas notícias, ela está associada com a palavra Basara, que significa carne, que é inclusive interessante quando a primeira vez, que Deus, ele cria o homem, que ele faz adormecer, então extrai ali, edifica da costela de Adão a Eva, sua esposa, e quando Adão acorda e vê Eva vindo em sua direção, ele diz, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então, ele ali tem uma unidade, duas pessoas, mas só que então, ele fala que, portanto, serão uma só carne. Por isso deixará o seu pai, o homem deixará a sua casa, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E, portanto, estes dois serão errada, serão uma só vassara, carne. E Cristo também, ele dando a Bessorá, o evangelho, as boas notícias, as novas de salvação, ele vem também compartilhar, não somente em palavras, em notícias, mas em poder, inclusive até mesmo a sua própria carne. Ou seja, o amor de Deus, ele é tão grande que ele oferece até a sua vida, a sua carne, inclusive para ser uno à sua esposa espiritual, que é aqueles que vão ser lavados no seu sangue, a igreja do Cordeiro, a qual ele tipificado no último Adão, como está escrito, o primeiro Adão, ele trouxe ao mundo uma decadência por meio do pecado. Mas o último Adão, ele reconciliou o homem a Deus. O último Adão, ele trouxe as boas novas, e isso por intermédio da sua carne e por intermédio do seu sangue, a qual ele diz: quem come da minha carne, da minha baçara, e bebe do meu sangue, tem vida em mim e eu nele, assim como eu tenho vida no Pai, o Pai vive em mim. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele também está falando desta intimidade com o Filho de Deus. Ele está falando também de uma unidade errada. Inclusive, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6,
versículo 4, que é, conforme o próprio Jesus falou, o principal dos mandamentos, como está escrito, né? Ouve, né? Presta atenção, ou guarda, obedece, Israel. Aí ele cita Jeová, né? O nome de Deus é o nosso Deus, Jeová é um. E este um, esta palavra errada, essa palavra um, também é a primeira vez que vem na Bíblia, né? Vem falar a respeito. Aí, na verdade, não é a primeira, né? A primeira vez que aparece na Bíblia é no primeiro dia da criação, né? Mas aí a segunda vez que aparece na Bíblia está falando, né, de uma unidade do homem e a mulher, né? Duas pessoas, porém, né, são unânimes, estão ali, né, unas. E inclusive este primeiro mandamento, da qual um escriba pergunta para Jesus, Jesus ele responde, né, que o principal dos mandamentos é: ouve Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um, né? E o segundo, semelhante a este, amarás, né, ao teu próximo como a ti mesmo, né? E emendando no primeiro mandamento ele diz, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? O esforço ou bens. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele pegou todos os mandamentos, inclusive esses dois principais, e ele deixa um novo mandamento, dizendo: um novo mandamento vos dou, que é: amarás, né, ao teu semelhante, ao teu próximo, como eu vos amei, que é um mandamento superior. Né? Ou seja, é um amor muito grande da parte de Deus, é um amor que é superior ao que era compreensivo e que foi deturpado pelos líderes do primeiro século, né? Os líderes das religiões no primeiro século, certo? Então, nós vemos que a Cristo ele compartilhou da sua carne para dar vida ao homem, né? Isto também, né, na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um alimento espiritual para que os homens tenham vida, né, permanente espiritual, vida em Cristo Jesus, né? Porém, a Bíblia mesmo fala, né, que aquele que não discerne, aquele que não discerne o corpo espiritual de Cristo, então esta pessoa também ela não está comendo para a sua vida espiritual progredir, ela não está comendo para a sua justificação, para a sua santificação, para a sua salvação. Essa pessoa, ela não está comendo para se fortalecer no Senhor, mas ela está comendo, né, para a sua própria condenação. Ela está comendo para a sua fraqueza espiritual, para a sua doença, debilidade espiritual, dormência, morte espiritual e eterna. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos fala de uma gravidade, né? A Bíblia, ela nunca a Bíblia, de certa forma, assim como o próprio Deus, age com dualidade, né? Age com dualidade no sentido de sempre apresentar dois lados das coisas, porque é uma decisão humana. Muitos pastores, muitos líderes aí afora, eles simplesmente dizem: olha, a Bíblia ela está, no caso, como que ordenando as pessoas, conforme está escrito no livro de Aos Coríntios, no contexto da celebração da ceia, para as pessoas, na verdade, celebrarem a ceia. Mas ali existe, de fato, uma dualidade de consequência, a qual o Senhor ele está falando por intermédio do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que aquele que come, aquele que se alimenta, né? E se a pessoa ela está discernindo corretamente, ela está agindo de forma correta, praticando o evangelho, então essa pessoa ela vai ter vida em Cristo espiritual. Ela vai ter fortificação espiritual, mas que a pessoa que não está discernindo, ela está então comendo para a sua própria condenação. Então, nós vemos que existe sim uma dualidade. Nós vemos, por exemplo, também que o evangelho, né, fala muito a respeito, né, do reino de Cristo, fala a respeito
dessas boas novas, que inclusive existe o Evangelho da Graça e existe o Evangelho do Reino. Nós vemos que hoje é pregado o Evangelho da Graça, né? Ou deveria estar sendo pregado o Evangelho da Graça, né? Que fala a respeito deste favor imenso que Deus nos fez e que nós somos eternamente endividados com Deus, nesse sentido de ter uma gratidão por aquilo que Deus ele fez por nós, né? Então isto causa um constrangimento, deve causar um constrangimento e uma devoção a Deus, né? Porém, hoje também há muito evangelho sendo pregado por aí afora, né? E vemos que o evangelho do reino, por exemplo, pregado por Jesus, ele é um evangelho daquelas pessoas que já estão vivendo o reino de Jesus, né? É o evangelho, né, com os princípios e os valores do reino de Jesus Cristo, né? Que inclusive nós, na oração do Pai Nosso, oramos e pedimos a Deus dizendo, né, que seja feita a tua vontade como é no céu, assim também seja feita na terra, e que venha o teu reino. Então, nós estamos como embaixadores na terra, né, de alguma forma representando o reino dos céus, né, os princípios e os valores, os quais não combinam com os valores e os princípios desta era presente, deste mundo presente. Então, existe aí o evangelho do reino, da qual Cristo ele pregou, mas existe o evangelho da graça, ou seja, existe aquele evangelho que é pregado para o homem pecador, aquele homem que ainda não credibilizou a justiça de Deus, né? Aquele homem ainda que não considerou Deus verdadeiro, inclusive, né? Porque a Bíblia fala que aquele que recusa aquilo que Deus ofereceu ao homem, que é a justiça de Deus, que é uma caridade de Deus ao homem, né? Esta pessoa, ela faz Deus um mentiroso. Está escrito isso na palavra do Senhor. Então, a Bíblia Sagrada, ela vem falar aí de dois evangelhos, né, no Novo Testamento. O evangelho que fala dos princípios para quem já está vivendo o reino, quem já está dentro do reino, né? Porque nós entendemos muitas vezes a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, né, sempre como uma questão ou física ou espiritual, né? E existe sim esta visão, né? Porém, quando nós fala o reino dos céus é semelhante, quando Cristo ele está falando a respeito de que o reino dos céus é semelhante, isso em suas parábolas, ele está falando de uma semelhança que existe nos princípios e nos valores eternos do reino de Deus, que será implementado lá no futuro aqui nesta terra. Mas só que também ele fala de princípios e valores que é de fato enxergado e vivido desde os céus e que Deus ele quer que aqueles súditos, aqueles que servem a Deus, aqueles que também são embaixadores do reino, os ministros, eles vivam aqui na terra, numa vida prática. Então, existe aí o que nós compreendemos como, por exemplo, João capítulo 3 fala a respeito do novo nascimento, a qual, né, Nicodemos, que era um chefe, um líder, né, do povo, que ensinava o povo e tinha muitíssimo, né, conhecimento, era um homem muito respeitado na sua época, né, ele pergunta, ele questiona a Cristo, e então Cristo ele diz, olha, é necessário nascer da água, né, para entrar no reino dos céus, né, para ver o reino dos céus a princípio. E depois ele fala, é necessário nascer, né, da água e do Espírito. Né? Então existe aí uma questão de ver e uma questão de entrar no reino dos céus. Né? Ou seja, e quando nós falamos reino dos céus, logo a nossa mente inconsciente, o subconsciente, já nos transporta para o quê? Que entrar no reino dos céus significa o quê? Morrer aqui para viver lá em cima. Certo? Mas a princípio, o evangelho que Cristo ele quer nos transportar é de uma vida prática aqui neste mundo. Então, ele está falando de ver o reino dos céus, isto é, de perceber, de saber como de fato é, de ver, de entender como de fato as escrituras sagradas elas estão nos ensinando e de viver esta vida, ou seja, de ver e o entrar no reino dos céus, no caso significaria aí essa vida prática dos princípios, dos valores, né, que a Bíblia Sagrada ela então nos ensina, né, ou seja, está fazendo parte do reino dos céus, porque o reino dos céus ele vai ser estabelecido,
né? O reino de Cristo ele vai ser estabelecido e ele reinará no mundo também por 1000 anos, mas o seu reino é eterno, mas ele precisará reinar por valores estabelecidos, princípios estabelecidos por Deus desde a eternidade. Então, quando nós compreendemos que, por exemplo, Nicodemos, ele vai ser respondido, Cristo ele diz, é necessário nascer do Espírito, nascer do alto, para poder ver o reino. Então existe aí, né, a questão de ver o reino, de perceber, de compreender, porque Nicodemos não estava compreendendo a conversa de Cristo. Ele não estava compreendendo o diálogo de Cristo, que Cristo ele estava revelando a ele os mistérios, né, do mundo espiritual e interior. Então, ele estava aí falando para Nicodemos, olha, Nicodemos, é necessário nascer do alto, nascer do Espírito. Porque aquele que nasceu aqui embaixo, do ventre materno, ele é de forma natural, carne. Ele compreende as coisas aqui desta terra, aqui deste mundo. Ele sabe das coisas dos homens, mas é necessário ter um nascimento de cima. É necessário ter um nascimento do Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus. E ele vem falar a respeito deste nascimento tipificado na sua morte, dizendo que quando então o Filho do Homem for levantado no madeiro, então ele vai atrair o mundo todo para si. E ele está falando que a sua morte vai fazer com que aquele que crê nele, ele também morra para este mundo por causa essa atração de se voltar a Deus por intermédio do seu Filho. Então o mundo vai estar atraído a Deus por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, e compreendendo o amor verdadeiro e compreendendo que a sua morte ela traz vida e que também nós devemos compreender que nós precisamos também morrer para nós, que nós precisamos morrer para o mundo, que nós precisamos também crucificar a nossa carne no sentido de que dar a ela, ao nosso corpo, né, os desejos desenfreados, as concupiscências, nós devemos crucificar. Nós devemos, então, de certa forma, maltratar, né, não o nosso corpo, mas as vontades que surgem no nosso corpo como tendências más, como inclinações para o mal, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 6, que Deus ele olhou para a terra naqueles dias e ele viu que todas as tendências e as inclinações dos corações dos homens era para o mal e que isso tornou o homem carne e que isso tornou o homem um ser comum, natural e que age por uma carnalidade. Inclusive, no livro de Coríntios fala de 3 homens. Existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não compreende nada das coisas de Deus. O homem carnal é aquele homem que pode já até ter compreendido as coisas de Deus. É o homem que já pode até ter mesmo vivido as coisas de Deus. É um homem que conheceu, inclusive, a Deus e os princípios, a vontade de Deus. Mas que ele opta por viver uma vida carnal. Então, existe o homem natural, existe o homem espiritual também, que é o homem que opta por viver uma vida espiritual. Então ele vive uma vida de devoção, dedicada às coisas do Espírito de Deus. Então existe aí uma guerra, uma batalha, porque quando o homem é natural e ele não compreende as coisas de Deus, as coisas de Deus lhe parecem loucura. Por quê? Porque não entra no seu raciocínio, pela sua forma lógica, que ele muitas vezes quer compreender as coisas de Deus. Então, essas coisas, elas não lhe são cabíveis, não lhe são reveladas, inclusive. Porque a Bíblia ela fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se essa pessoa ela nunca foi uma pessoa espiritual, ela nunca foi uma pessoa devota, ela nunca foi uma pessoa de coração aberta, sincera com Deus, Deus ele não vai revelar. Deus ele não vai fazer os seus mistérios conhecidos. Deus ele não vai fazer com que esta pessoa, que é uma pessoa natural, uma pessoa que não vive por uma fé sobrenatural, ela pode ter a sua fé natural, ela pode saber que
se ela viver acreditando, né, de que ela possa conseguir alguma coisa, obter algum êxito, né, sobre alguma situação, até mesmo em questão de saúde, que se ela toma um determinado remédio, que se ela cuida bem da sua saúde, ela sempre vai ter bons resultados, porque ela crê, ela acredita, mas é uma fé natural. Ela não vai atingir uma fé sobrenatural. Ela não vai atingir uma extrema confiança em Deus. Por quê? Porque ela não tem uma vida voltada, dedicada, e ela não é uma pessoa de coração sincero e verdadeiro perante Deus. Então, isso tudo lhe será oculto. Uma pessoa espiritual, ela compreendendo que existe um Deus sobre todas as coisas e que ele dá a ela a oportunidade dessa pessoa se achegar a ele, se aproximar a ele, como está escrito no livro de Tiago, dizendo que, veja, que aquele que quer, né, se aproximar de Deus, ele tem que saber que Deus ele existe e que ele é galardoador daqueles que buscam a ele. Então é necessário ter, no mínimo, esta fé de saber que Deus ele existe e que ele galardoa aqueles que se aproximam e que se achegam a ele. À medida que esta pessoa ela tem esta fé mínima, que é além da fé natural que todo ser humano tem, esta pessoa então ela vai começar a ser atendida por Deus, a ser transformada por Deus ao grau, ao nível da sua fé. E esta fé, ela liberta. Por quê? Porque existe também a fé que é dádiva de Deus, que é dom de Deus, que é a fé salvífica, a fé para a salvação. Né? Existe dons de fé, existe o fruto da fé, existe a fé que é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus que não é conquistada por meios de obras humanas, técnicas e etc. Não existe fé que venha por intermédio de PNL, de programação neurolinguística, de decrete isso, fale isso e logo as coisas vão começar a acontecer na sua vida, porque isso não é a verdade. Isso daí pode até gerar, de certa forma, dentro da fé natural humana, ou seja, da pessoa se erguer na sua estima, na sua né, autoconfiança, né, para que ela consiga se dar bem com as suas próprias emoções, com os seus próprios sentimentos interiores. Mas que isto não afeta a sua vida espiritual de forma alguma. Mas existe aí uma fé espiritual que é uma dádiva, é um presente dado por Deus e que Ele dá a quem quer de verdade. Ele dá, e é uma coisa muito preciosa. É uma coisa que Ele também não vai dar para quem vai desperdiçar à toa. É a fé, dom, dádiva de Deus, que é para a salvação, a fé salvífica, que inclusive ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, né, ele amou também, ele deu, né, que o verbo dar em hebraico é o mesmo verbo de amar, né, ou seja, doar, dar, é o mesmo verbo. Então, quando Deus ele dá o seu filho, também ele está amando o mundo. Ele também está amando ao seu filho, porque está escrito que Deus ele tem o seu filho como o mais amado, como está escrito. Então, Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Vemos que aí Deus ele concede este amor dado principalmente, primeiramente, no seu filho, para aqueles que creem nele. Ou seja, não será à toa se você não crê na pessoa de Jesus Cristo. É lógico, isso é mais do que racional. E que também Deus ele não vai perder tempo em dar o amor, vamos assim dizer, da salvação para que você não pereça, porque Deus ele também é um ser democrático, né? Como foi criado, né? Esta ideia, esta palavra, né? Ele respeita as suas decisões, a livre escolha. Ele não força ninguém a nada. Já Satanás não, Satanás ele conhece as suas tendências, as suas inclinações, o que você gosta, e ele tenta, ele tenta, ele tenta, ele tenta. Ele forma todo um meio para que você, para que alguém esteja sempre ali sendo pendente, tendencionado a cair nas suas artimanhas, nos seus laços. E quando essa pessoa ela está totalmente ali já voltada
as suas próprias tendências más, as suas inclinações más, e essa pessoa está totalmente já de uma forma voltada a uma vida comum, uma vida inclusive também carnal, uma vida totalmente de pecado. Então, a Bíblia ela fala que Satanás ele possui a casa, ele possui o espírito, ele possui a alma, ele possui o corpo desta pessoa, né? Então, vemos que Satanás ele não é um ser que põe escolhas simplesmente diante dos homens, que Satanás ele vem e ele vem realmente para matar espiritualmente. Ele vem para roubar a alma, e ele vem para destruir inclusive o corpo, né? Ele vem para destruir no inferno, no lago de fogo, né? Então, nós vemos que o único realmente que tem verdadeiro amor é Deus. E que ele oferece isso, e que isso não é uma questão de nós termos que aceitar isto goela abaixo e que Deus ele vai chutar a porta da nossa casa para poder entrar e fazer a mudança que ele quer fazer. Não, tudo é uma questão de humildade do homem, tudo é uma questão do querer do homem, né? Então, por quê? Porque Deus ele também quer que o homem faça parte de tudo isso. Que o homem ele compreenda que um dia ele teve que tomar uma decisão inicial. E que ele não vai se arrepender disso, ele vai saber então que é a melhor das decisões que ele pôde ter tomado na sua vida. Então, a Bíblia Sagrada ela fala de uma fé que Deus ele libera, que é um dom de Deus, né? É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, que a princípio, quando se tem uma fé um pouco acima daquela natural, aquela fé de crer comumente, como eu sei que amanhã vai acontecer, independente se eu esteja aqui, mas amanhã vai existir, que eu sei que se eu estou gripado, eu posso tomar cuidado com a minha saúde, dormir melhor, mais cedo, que se eu não tomar a coisa gelada, comida gelada e etc, que se eu comer alguma coisa, tomar alguma coisa com vitamina C, isso vai ajudar no meu sistema imunológico e vai estar me ajudando. Isso é uma questão de crer, de confiar, de acreditar. Comum, natural, que todo mundo tem. Que se muitas das vezes eu estudei, né, e eu vou fazer uma prova, eu vou conseguir passar. Né? Por quê? Porque é uma questão de acreditar. E todo mundo deve acreditar em alguma coisa, nem que seja natural. Ninguém consegue viver uma vida sem acreditar. Nós realmente nascemos para crer. Mas o mundo de hoje, ele quer fazer com que as pessoas não acreditem em nada, principalmente na fé sobrenatural. Eles querem que as pessoas não tenham fé em nada, em absolutamente nada. As pessoas já não têm mais fé, mas elas também não querem que você tenha fé. Mas elas creem, né, que em alguma coisa nas suas vidas, elas têm uma fé comum, natural, mas elas também muitas vezes não querem que você tenha. Né? Então isso aí é uma grande contradição. Então nós vemos que existe algo muito importante na Bíblia Sagrada, como eu estava falando, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, que vou dar aqui os 5 nomes, como de fato eles são originalmente. Né? O livro de Gênesis, Bereshit, ele significa por um princípio, ou em um princípio. Comumente é a mesma palavra escrita na primeira palavra da nossa Bíblia, como está escrito no princípio, né? É o nome do primeiro livro da Bíblia, né? Bereshit. Por um princípio, ou em um princípio, quando Deus ele vai criar as coisas, né? Por um princípio Deus criou os céus e a terra. Este é o livro de Gênesis. O segundo livro da Bíblia, ele na nossa Bíblia, ele está como livro de Êxodo, né? Que tem a ver aí com a saída do povo, né? De Israel, né? Do Egito, inclusive, que vai relatar no livro de Êxodo. Né? E este livro, originalmente, ele é chamado de Shemot, que significa nomes, porque ele também se inicia com o nome dos filhos de Israel que estavam no Egito. E o terceiro livro da Bíblia ele é chamado de Levítico, né? Que tem aí a ver com a ordem levítica, né? Os sacrifícios que são citados no decorrer do livro. Levítico
ele originalmente ele é chamado pela primeira palavra também, que está em seu livro, como Vaikra, que significa literalmente o verbo chamar, né? No passado, né? Vaikra significa e ele chamou. Então nós temos aí os 3 primeiros livros já, em um princípio, nomes e ele chamou. E nós temos o 4º livro da Bíblia chamado de Números para nós, que ele originalmente é chamado de Bemidbar, que significa em deserto, né? No deserto. Então, nós temos aí já 4 livros, e o último livro da Bíblia, ele é chamado de Deuteronômio, né? Eu digo isso da livra Pentateuca, né? O livro da Torá, né? Os 5 primeiros livros da lei de Moisés, né? Da lei de Deus, que Deus deu a Moisés, que é o ministério da condenação, inclusive escrito no livro de aos Hebreus, né? Que veio com muita glória já, e imagine então, né? O ministério da salvação, o ministério, né, da justificação na pessoa de Jesus Cristo, porque a Moisés foi dado a lei, né? Ou seja, por meio de Moisés nós conhecemos a lei, e por meio de Cristo nós conhecemos a graça dessa lei, o favor dessa lei. Então nós vemos que no ministério da condenação que Deus deu a Moisés, né, a lei que é como uma espada que está apontada para o homem dizendo, você está condenado, mas eu vou explicar o porquê. Então ali está toda a lei mostrada para o homem, que o homem ele precisa de um justificador, de um salvador para a sua vida, para a sua alma, porque a alma que pecar, esta morrerá, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem ele precisa de alguém para lhe justificar, porque por suas próprias obras ele nunca vai conseguir ser justificável. Ele nunca, inclusive, vai ser santificado e até salvo, se não for por intermédio desta fé neste que é o autor e consumador da fé, né? Ele é o autor porque ele deu, né, inclusive a lei a Moisés, né, a instrução, né, e ele também veio consumar essa fé no nosso ser, no nosso coração, quando ele mesmo veio, ele cumpriu, né, esta lei, nos concedendo livre acesso a Deus, não mais por meio de sacrifícios de animais, não mais por meio de obras comuns humanas para que nós nos achegássemos a Deus, mas por intermédio de uma somente obra sua, para que nós então tivéssemos acesso a um conhecimento e a uma experiência com Deus, né, no nosso viver diário. Então nós temos aí que Deus, ele entrega esta instrução, esta lei a Moisés, e nós vemos que estes eram os 5 primeiros livros, que o livro de Deuteronômio, chamado por nós, assim, ele é chamado na Bíblia, né, da época dos profetas, por exemplo, né, e dos apóstolos, como Devarim, que significa palavras. Então, nestes 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos aí a tradução Bereshit, Shemot, Vaikra, Bimidbar, Devarim, que literalmente, se nós colocássemos cada um em sua ordem, lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós teríamos aí, né, em um princípio, deu nomes e chamou um deserto e deu palavras, podendo ser traduzido assim, que Deus, a princípio, ele deu nomes, ou seja, ele nomeou, ele deu caráter, certo? Ele tem nomes, ele tem caráter para trabalhar, para fazer, para formar, e que então ele também tem um chamado, e ele chama isso à existência, mas aonde que ele chama isso à existência? Em deserto, né? Ou seja, em situações desérticas, em lugares, ambientes, assim, não somente físicos, mas em situações que muitas das vezes, né, para nós é confrontante, para nós são situações que não tem nada que possa nos ocasionar benefício, que possa ocasionar de certa forma
ali um bem-estar, né, em deserto, e que ali nós não vemos nada ao nosso favor. Né? Uma região desértica, por exemplo, somente nos desfavorável em tudo. Né? Não tem água, né? Um sol escaldante, né? Tanto delírio que a pessoa vê até miragem, né? Quando chega a noite, né? O clima vai estar totalmente o contrário do que seria durante o dia, então haverá então um choque térmico terrível. Então, ou seja, tudo é desfavorável no deserto. Né? Não existe árvores no deserto para se alimentar, não existe nada favorável. Se você plantar normalmente, não vai nascer no deserto. Então, tipo, tudo é desfavorável no deserto, mas Deus ele está falando, é justamente nessas situações, é justamente nessas circunstâncias que eu trabalho no caráter do homem e que eu dou nome ao homem. É justamente nessa situação, nessas circunstâncias onde a natureza, ou seja, onde de forma natural que o homem possa compreender. Por isso que o homem natural nunca compreenderá as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Então o homem ele vai ser trabalhado espiritualmente. O homem ele vai possuir então aí tem que ter uma fé. Naturalmente ele vai ter que ter uma fé um pouco mais do que a natural, para que ele possa se render a Deus e saber que Deus ele está ao seu favor e que ele tem que viver por isso, porque senão vai ser o seu extermínio, vai ser então o seu fim em meio a um deserto. Então nós vemos que quando Deus ele tem esse princípio estabelecido, quando por exemplo nós vemos que o universo, né, a forma como o universo foi criado e como, por exemplo, o planeta Terra, ele está no centro do universo e como que tudo conspira contra até mesmo a própria Terra, mas que existem limites determinados por Deus, aonde a Lua não pode ir metros a mais ou a menos, o Sol também, as estrelas, os astros, tudo que está em órbita, tudo que está ao redor das galáxias, em todo o universo, tem um limite ali dado por Deus. E que se alguma coisa sai do controle, poderia ocasionar um terrível, um grande caos em tudo, inclusive até mesmo na natureza aqui da Terra. Então nós vemos que todo este ambiente ele foi calculadíssimo por Deus e que Deus ele colocou tudo sim na balança para providenciar ao homem a vida aqui na terra. E que a vida em si ela já é um grande milagre. O homem em si ele é um pó bioquímico, um pó que está respirando, que está conversando, que está dialogando, que tem um espírito dentro dele, que tem uma mente que pode raciocinar e saber raciocinalmente que é alguém muito superior, mais do que inteligente, sábio eternamente, como está escrito na Bíblia no Novo Testamento. O criou, o fez e o formou. E que ele está lhe dando oportunidade para que se arrependa, para se voltar a ele por intermédio de Jesus Cristo e ter uma vida de paz com ele e uma vida eterna juntamente com ele. Então nós vemos que dentro, né, dos princípios estabelecidos por Deus, Deus ele no princípio deu nomes, né? E ele chamou em deserto para dar palavras, né? Então nós vemos que a partir do momento em que nós estamos no deserto, quando nós estamos em situações que muitas vezes nos são adversas, que nós não vemos uma saída, que nós vemos que tudo parece-nos contraditório, né? E conspira contra a nossa vida, tudo está desfavorável, nós vemos que então é neste momento que Deus vai dar as suas palavras. Que é neste momento em que Deus, quando Ele está trabalhando dentro de nós, Ele está nos formando um novo nome, nos dando caráter, dando nomes. Ele está então trabalhando, Ele está então aí tirando, né, de dentro de Abrão, Ele está tirando agora Abraão, de dentro de Sarai, Ele está aí tirando Sara, de dentro, né, de Jacó, Ele está tirando Israel, né? Então nós vemos que Deus ele está trabalhando no homem, ele está trabalhando no caráter do homem, né, em diversas situações para que o homem então sendo trabalhado no seu coração, sendo uma nova criatura, né, possuindo um nome novo, agora este homem ele agora possua também as suas palavras, ele tem agora as palavras de Deus, né?
Então, nós vemos este mistério no livro da instrução, no livro da lei de Deus, a princípio, né, nomeado pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, fica aí esta mensagem, né, esta curiosidade. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.